Olá, galera, boa noite. Aqui é Davidson Peixoto. Eu estou chegando aqui com mais informações do Cruzeiro, aquele bate-papo legal para falar do Cabuloso. E para você que está chegando agora, não se esqueça de vir aqui, dar o like, curte esse vídeo, assine o sininho, receba as notificações e, melhor, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Convida seus amigos para seguir aqui o canal da República do Cabuloso. Aqui a informação é diferente, aqui é de torcedor para torcedor, sem mimimi. E como é sem mimimi, e sem mimimi, a gente vai começar falando do Cruzeiro. Cruzeiro que ontem fez um grande jogo, gente. Graças a Deus, o Cruzeirense está em paz. Eu acho que há muito tempo o Cruzeirense não ficava tão em paz como ele tem tido nos últimos dias. 3 vitórias consecutivas, no G4 do Campeonato Brasileiro, bem encaminhada a classificação na Copa do Brasil. Era tudo o que a gente queria para fechar o mês de abril. Então tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso para o Cruzeiro até o momento. Agora é virar a chave para a Sul-Americana, né? Sul-Americana que a gente não está muito bem, né? O Cruzeiro é o quarto colocado do grupo onde tem 4 clubes, 3 jogos, o Cruzeiro precisa fazer 9 pontos aí para ver o que vai dar. Nós vamos falar da Sul-Americana, mas primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Vamos começar falando de ontem, o jogo contra o Flamengo no Mineirão. O Cruzeiro vence por 2-1, para mim, na minha opinião, o melhor time do continente. O Flamengo hoje é o melhor time do continente, é um time muito forte, com peças de muita qualidade, um treinador jovem, mas um treinador muito promissor, um treinador que tem uma evolução tática constante. A cada jogo a gente vê o Felipe Luiz evoluindo. Então o Cruzeiro ontem não ganhou de qualquer um, ganhou muito bem do Flamengo. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns a principalmente o Léo Jardim, que ele chegou, pegou vamos chamar assim, um vendaval, uma tempestade aqui no Cruzeiro, né? Jogadores fazendo corpo mole, jogadores que não tinham comprometimento com o clube, e ele chegou, começou a identificar um aqui, um lá, um ali, e aí ele começou a colocar as coisas para funcionar. Quando o Léo Jardim chega, ele já pega um elenco montado. O Cruzeiro que foi ao mercado na janela do final do ano, o treinador ainda era o Fernando Diniz, mas o Cruzeiro faz uma janela muito movimentada, mas uma janela que hoje a gente entende que ela não foi tão boa assim, né? Mas o Léo Jardim, com toda a sua competência de treinador, de gestor de campo, de grande líder que ele vem colocando as coisas no lugar. Tá tudo resolvido, tudo perfeito? Não, ainda não. Com o tempo também, né? E o torcedor do Cruzeiro tem que ter um pouquinho de paciência, tem que esperar, que a gente também não quer o Cruzeiro para 2025, né, gente? A gente não é só um Cruzeiro forte para 2025, é um Cruzeiro forte para daqui para frente, né? O Cruzeiro volta a figurar no cenário nacional e internacional como sempre foi no decorrer da sua história, né? O Cruzeiro sempre foi muito presente nas competições internacionais que disputou, como Copa Libertadores, aí lá atrás a extinta Supercopa, né? Nos campeonatos nacionais também, nem se fala, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 4 títulos do Campeonato Brasileiro, 3 deles na era ponto corrido. Talvez o da era ponto corrido aí, o Cruzeiro ao lado do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e o do Flamengo, são os clubes que têm 3 títulos, né, da era pontos corridos. Então, é um grande clube, sempre foi, sempre vai ser, e passamos por um momento de turbulência aí nos últimos anos, mas agora começa a aparecer assim, aqueles flashes que as coisas vão melhorar. Então, primeiro vamos falar então do jogo de ontem. O Cruzeiro venceu por 2-1. Foi um jogo muito equilibrado. Eu acho que o grande destaque do jogo foi a postura tática do Cruzeiro. Por que eu vou falar a postura tática? Quem gosta de acompanhar a tática do futebol, quem presta atenção na tática, pode notar que o time do Cruzeiro nos últimos jogos, que vem jogando bem, igual foi contra o Vasco, contra o Vila Nova, o Cruzeiro ele apresentou uma forma de jogar diferente, que é aquele jogo de intensidade, aquele jogo de marcação de linha alta, ocupando o campo do adversário desde o primeiro momento, dificultando a saída da bola do adversário ali já de início, lá na primeira linha. E isso facilitava o quê? Quando a bola chegava na segunda linha do Cruzeiro no meio campo, a bola vinha mastigada ou obrigava o adversário a fazer uma bola longa que facilitava a primeira bola da defesa do Cruzeiro. E isso deu certo lá contra o Vasco, deu certo contra o Vila Nova, havia dado certo lá contra o São Paulo também. Foi o primeiro jogo que o Cruzeiro apresentou essa proposta.
E a partir dali o Léo Jardim, ele mandou o recado dele. Ele mandou o recado dele que para jogar com ele, o jogador tem que ter intensidade. Se o jogador não tem intensidade, não tiver vontade, não correr 90 minutos, não cumprir ali, ó, na exatidão, taticamente aquilo que ele quer, o jogador não vai jogar com ele. O recado ficou bem claro. E esse recado, além de ter ficado claro, ele ficou ilustrado quando o Marlon sai. Quando o Marlon sai por falta de comprometimento tático. Não estou aqui falando que o Marlon fez corpo mole ou que o Marlon era ruim de grupo, não. O que eu quis dizer é que o Marlon, não, taticamente, ele não se encaixou no perfil que o Léo Jardim espera. Então, o que o Cruzeiro faz? Libera o Marlon, mesmo sem ter um lateral esquerdo reserva. Porque ele sabia que manter o Marlon no elenco poderia dar algum problema no futuro, até em termos de vestiário. E a mesma coisa estendeu-se ao Dudu. Né? Falei muito do Dudu ontem no pré-jogo da 3L, para quem acompanhou. Fiz um dossiê ali do Dudu, talvez desde quando ele começou a carreira no Cruzeiro até a sua rescisão de contrato agora em 2025. E não vou falar muito mais, acho que o Dudu também já deu. Mas é outro jogador que chega aqui, ele entende que ele deveria ser titular e não é assim que funciona. E o Léo Jardim, ele deixou bem claro, tirando o Gabigol e o Dudu do time, que ele não vai escalar por nome, que ele vai escalar por comprometimento tático, para aquilo que o jogador vai entregar em campo, aquilo que ele pede. A diferença é que o Dudu não entendeu assim, o Dudu entendeu que ele se acha maior do que o treinador, maior do que as decisões dos treinadores, e às vezes lá no íntimo pessoal dele, o cara se acha até um pouco maior do que o Cruzeiro. Isso não existe, nenhum jogador é maior que o clube. Nenhum jogador na história de qualquer clube de futebol vai ser maior do que a instituição. A instituição sempre, os objetivos da instituição, os interesses da instituição sempre vão prevalecer. Por outro lado, o Gabigol entendeu o recado, tá tudo certo. Você vê o Gabigol jogando, que o Gabigol jogou contra o Vila Nova e que o Gabigol jogou ontem, foi assim, fora da curva. Jogou muita bola, principalmente contra o Vila Nova, quando ele jogou pouco tempo, mas contra o Vila Nova, eu fiz o jogo no Mineirão com a equipe da 3VL, participei da transmissão. Você viu o Gabigol ocupando várias faixas do campo, voltando para armar a jogada, competindo, que é o que o Léo Jardim gosta, de jogador que compete. Então, assim, muita intensidade do Gabigol, então o Gabigol fica no elenco. No jogo de ontem, o Cruzeiro muda um pouco a forma de jogar, essa linha alta, essa linha de pressão de início, daquela marcação na zona de saída do adversário, o Cruzeiro não faz. O Cruzeiro prefere acelerar um pouco mais a intensidade na segunda linha, que é o meio campo. E por que o Léo Jardim fez isso? O simples fato do Flamengo ter uma qualidade melhor do que dos outros clubes que o Cruzeiro enfrentou. O Léo Jardim sabia, desde o primeiro momento, que o Flamengo é o time no Brasil, talvez, com a melhor saída de bola, com os jogadores mais capacitados de saída de bola. Né? O zagueiro, o Léo, se eu não me engano, é o zagueiro do Flamengo, é o Gerson, que vem buscar a bola na cabeça da área, bons jogadores, saída às vezes pela direita com o Wesley. O Flamengo tem uma facilidade muito grande de sair. E quando ele sai com essa bola lá de trás dominada, essa bola chega muito redonda no pé do Arrascaeta. E o Arrascaeta, a gente sabe da qualidade técnica que ele tem, né? O cara muito capacitado não só como definição, mas na armação também. Ele tem tanto a facilidade de finalizar muito bem no gol, prova disso foi o gol que ele fez ontem, uma finalização perfeita, incrível, impecável, como ele também tem muita facilidade de colocar o companheiro em situações boas de gol. Então o que o Léo Jardim faz? O que ele entende? Ele entende que o objetivo era tentar quebrar a bola do Flamengo no meio campo. Parece estranho, então ele vai deixar o Flamengo começar o jogo com a bola dominada, mesmo com toda essa qualidade que eu acabei de falar? Sim, é o risco do negócio. Mas ele sabia também que se ele conseguisse neutralizar a segunda linha do Flamengo, das duas, uma. Ou ele ia obrigar a primeira linha do Flamengo a fazer uma ligação direta, que não ia dar muito certo, né? Não ia dar muito certo, ou ele ia obrigar o Arrascaeta a voltar para buscar a bola mais atrás do volante e tentar reiniciar a jogada. Aquilo dificultava um pouco a armação dele. E isso aconteceu. O Arrascaeta voltando muito no jogo ontem, o Wanderson durante muito tempo acompanhando ele na primeira linha do meio campo, na segunda linha do meio campo, ou era o Lucas Silva, ou era o Lucas Romero que dava aquele bote mais certeiro. E sabíamos também que se conseguíssemos tomar a bola nessa linha de meio campo do Flamengo,
os espaços iam se abrir. E o Cruzeiro tem uma facilidade muito para sair jogando e tem jogadores velozes no ataque. Primeiro gol do Cruzeiro. Primeiro gol do Cruzeiro sai de uma bola roubada do Lucas Romero no meio campo, na segunda linha do Cruzeiro. Então, na segunda linha do Flamengo, desculpa, na segunda linha de campo do Flamengo, o Lucas Romero rouba a bola, naquele bote certeiro. Quando ele faz isso, o que ele pega? Ele pega a defesa do Flamengo tentando sair jogando. E isso facilita por quê? Porque ele enfia a bola para o Caio Jorge, o Caio Jorge ele consegue contra 2 defensores se livrar e fazer o gol do Cruzeiro. Um gol que mérito do Caio Jorge, óbvio, pelo gol, ele que fez o gol, mas um gol à cara do treinador, porque esse primeiro gol do Cruzeiro, ele desenha, ele ilustra o que foi o esquema tático do Cruzeiro, a proposta de jogo do Cruzeiro naquele momento. Muito top, muito legal, o Cruzeiro fez 1-0, no final do primeiro tempo o Flamengo empatou, né, como eu já disse, um chute do Arrascaeta indefensável, sem chances, não teve ali uma falha coletiva, nada, um gol de puro mérito do adversário mesmo, parabéns para os caras, isso acontece. O primeiro tempo termina 1-1, Cruzeiro competindo mais do que o Flamengo, o Cruzeiro ocupando mais o campo do Flamengo do que o Flamengo o campo do Cruzeiro, e o Cruzeiro finalizando mais que o Flamengo. Volta para o segundo tempo, o jogo tende-se a cair um pouquinho em intensidade, até por questões físicas, né? Isso é normal, mas o Cruzeiro ele ocupa mais também o campo do Flamengo, o Cruzeiro tem boas chances, né? De fazer o segundo gol, mas aí o Flamengo começa a ter um pouco mais de campo também, acabou incomodando um pouquinho o Cássio, mas encontrou dificuldade de entrar na defesa do Cruzeiro. Aí agora nós vamos começar a falar dos personagens desse jogo. Só tomar uma água. Vamos lá. Então a gente começa a falar do Cássio, grande personagem do jogo. O Cássio, depois da partida contra o Palestino, que a rede social inteira pediu a saída dele, e eu não vou aqui agora dar uma de profeta do acontecido. Eu naquele momento também eu fiz até um vídeo aqui para o canal e também falei no pré-jogo da 3VL, que era o momento agora do Otávio. O Cruzeiro tem tradição de revelar grandes goleiros jovens, né? Eu citei o exemplo na época do Dida, do Jefferson, do Gomes, e continuo com a mesma opinião, não vou mudar minha opinião. Acho que o Cruzeiro sim tem potencial de revelar goleiros jovens e que o Otávio, na minha concepção, tem que ser a próxima joia do Cruzeiro, próximo investimento do Cruzeiro para daqui a um tempo. Mas o Cássio, ele mostrou personalidade, ele mostrou que ele ainda está no jogo, que ele ainda tem condições de ser titular do Cruzeiro, que ele, assim como todo o time, ele também está em evolução, tá subindo, né, tá evoluindo, e o Cássio fez um bom jogo contra a equipe do Vasco, fez um grande jogo, né, foi o melhor em campo contra o Vasco, fazendo grandes defesas. Contra o Vila Nova, quando ele foi acionado, ele correspondeu à expectativa, e ontem da mesma forma. O Cássio, quando ele foi acionado, ele faz grandes defesas, ele fez 2 ou 3 boas defesas ali, e interceptou também alguns cruzamentos do Flamengo. A gente sabe do poder da bola aérea do Flamengo também, que era um dos meus medos antes do jogo. Então o Cássio foi o primeiro personagem do jogo. O segundo personagem do jogo que eu vou escolher é o Vidalba. Vidalba também veio evoluindo, um jogador que ele no início da temporada, até no decorrer da temporada, qualquer torcedor que fosse convidado a fazer uma escalação prévia do Cruzeiro, o Vidalba não aparecia entre os 11 na escalação de ninguém, né? E ele vem provando aí que está merecendo essa oportunidade titular, esse momento que ele está vivendo. Um jogador que às vezes ele deixa a desejar um pouquinho na questão técnica, mas ele supera na entrega, na vontade, na determinação, e esse tipo de comportamento acaba contagiando os outros jogadores também. Citar também o Kaique, que fez um bom jogo ontem. Kaique ontem, talvez dessa temporada, o melhor jogo que eu vi o Kaique jogar, com mais personalidade, chegando mais à frente, tendo mais qualidade no cruzamento, que era uma coisa que eu cobrava muito do Kaique aqui. Ontem ele teve uns momentos ali que ele conseguiu erguer a bola na área com mais qualidade, com mais personalidade, fez um bom jogo também. Lucas Romero, acho que esse aí dispensa comentários, acho que ele e o Lucas Silva tem provado que é a melhor dupla de volantes que o Cruzeiro tem à disposição. Cruzeiro que, né, perdeu o Matheus Henrique por lesão, ele só retorna talvez em agosto ou setembro, mas tanto o Lucas Silva quanto o Lucas Romero parece que um completa o outro.
o Lucas Romero naquele estilo mais pitbull, grande ladrão de bola, né? E curioso que o Wallace, quando o Cruzeiro contratou, ele veio com status de ladrão de bola, mas aqui no Cruzeiro quem está fazendo essa função e muito bem feita é o Lucas Romero, né? Que seu futebol acabou caindo de produção no início do ano, como todo time, ninguém vinha bem, né? E com essa crescente do Cruzeiro, o futebol do Lucas Romero vem se destacando muito também. Isso é muito bom para o Cruzeiro, porque quando você pega jogadores como o Lucas Romero, o Lucas Silva, o próprio Christian também, que jogou muito bem, para mim foi o melhor jogador, um dos melhores em campo, né? Só não foi o melhor contra o Vasco, porque o Cássio fez uma partida perfeita, mas contra o time de Goiás, o Vila Nova, o Christian voltou a fazer um bom jogo e ontem ele voltou a fazer um bom jogo de novo. Um jogador muito voluntarioso, muito dinâmico, um jogador que ocupa várias faixas do campo, tem uma facilidade enorme de adaptação tática e tornou-se o meio-campo do Cruzeiro com muito mais força, né? O meio-campo hoje que ele é completado ali pelo Matheus Pereira, uma hora pelo Wanderson, né? Que o meio-campo do Cruzeiro, às vezes o Cruzeiro faz uma linha de 5 ali no meio, povoa mais, deixa o Caio Jorge sobrando, ou às vezes chega mais para frente no 4-4-2, ou em muitos momentos até no 4-3-3, quando o Wanderson abre para um lado, o Matheus Pereira abre para o outro, né? O Matheus Pereira ainda pode evoluir mais, ainda não é aquele Matheus Pereira que a gente conhece, mas também não vem comprometendo, vem jogando bem também. É um jogador que merece o voto de confiança do torcedor, que ele vem se empenhando, ele vem correndo, ele luta muito também. É um jogador que não tem tanta presença física, até pelo o seu perfil físico, né, seu estilo. Então, assim, ele é um jogador que nem sempre ele vai de encontro ao choque, mas isso não quer dizer que ele se esconde do jogo, isso quer dizer que ele está ali se defendendo fisicamente, até para ele render o melhor dele, que é com a bola no pé. E ele tem uma movimentação muito boa. É um jogador que, quando tem a bola no pé, ele consegue jogar e ele consegue entregar muita qualidade do meio campo para frente para o Cruzeiro, né? E lá na frente, o Caio Jorge, extraordinário, vive uma fase incrível, o homem tá cheirando gol mesmo, a bola tá batendo nele, tá entrando, é um cara que merece aí todos os elogios, né? E tomara que ele continue assim, né? Falando agora, continuando falando dos jogadores, especificamente agora do Gabriel Barbosa, do nosso Gabigol, entrou ontem aos 43 minutos do segundo tempo, e aos 51 ele acabou fazendo um gol no rebote do pênalti que ele mesmo bateu, né? O Gabigol demonstrou muita personalidade, né? Foi praticamente o último lance do jogo, um pênalti contra o ex-clube dele, e ele com muita personalidade, ele pegou a bola, ele bateu, ele perdeu o pênalti, eu acho que foi mais por mérito do goleiro, que é um grande goleiro, o goleiro do Flamengo, do que por demérito dele, né? Por ele ter batido mal. Ele bateu no canto, né? A gente até condena esse pênalti batido meia altura, né? Quando a bola sai do chão ali, facilita a vida do goleiro, mas também não dá para tirar o mérito do goleirão também, que foi na bola muito bem, mas o Gabigol mostrou ali uma determinação, uma entrega também, de chegar inteiro na bola no rebote, colocar a bola no fundo do gol, e aqueles 2 pontos a mais que ele deu ao Cruzeiro, né? Porque o jogo caminhava para terminar 1-1, foi fundamental. O Cruzeiro estava até naquele momento na classificação em 7º lugar, o Cruzeiro com 2 pontos a mais soltou lá para 4º lugar, fez aquela manutenção ali entre os 4 primeiros, que é muito importante para o Cruzeiro também fazer isso, né? Final de jogo, o Cruzeiro vence por 2-1, um jogo onde a gente tira muitas coisas boas desse jogo, né? O Cruzeiro não só vence, não foi uma vitória por acaso, o Flamengo teve mais posse de bola do que o Cruzeiro na estatística, mas porque fez parte da proposta do Cruzeiro, como eu expliquei lá no início, que o Cruzeiro teve a proposta de marcar intensamente a partir da segunda bola. Mas foram 17 finalizações do Cabuloso contra 6 do Flamengo, então pelos números dá para ver que a vitória foi muito merecida, isso foi muito determinante. E o bacana, que foi um jogo muito bom de assistir. Mesmo quem não torce para o Cruzeiro ou para o Flamengo, que simplesmente liga a TV ali no domingo à tarde para ver um bom jogo, ontem Flamengo e Cruzeiro e Flamengo, apresentaram e entregaram um bom jogo para os seus espectadores, né? Para quem destinou o tempo para assistir o jogo. Um jogo muito bonito de se ver, raramente isso acontece no futebol brasileiro, um jogo com variações táticas, um jogo com bastante recurso técnico, um jogo de poucas faltas, pouca violência, e foi não porque era só o Cabuloso que estava jogando, mas dos jogos que eu consegui acompanhar pelo Campeonato Brasileiro, eu confesso que foi o melhor jogo do campeonato para mim, o jogo melhor que eu assisti, né?
Eu acho que melhor do Cruzeiro foi também. Muita gente fala, mas contra o Bahia o Cruzeiro fez um jogo perfeito, sim. Mas eu acho que até pela dificuldade do adversário, o Cruzeiro ontem se superou. O Cruzeiro venceu um gigante, não que o Bahia não seja, mas o Flamengo é um clube, né, com todo respeito ao Bahia, é um clube, na minha opinião, um dos maiores clubes do mundo. Então o Cruzeiro venceu um adversário de muita propriedade. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, né? Agora é virar a chave, vamos para a Copa Sul-Americana. Mais uma aguinha aqui, né, gente? Porque só falar também não dá. Quarta-feira, 21h30, o Cruzeiro joga no Equador contra a equipe do Mosquiruna, né, uma equipe do interior do Equador. Esse time já veio aqui em BH, ganhou do Cruzeiro aqui, num jogo onde não teve público no Mineirão, né? A torcida do Cruzeiro não acompanhou presencialmente no estádio. O Cruzeiro vinha de uma punição da Conmebol por ter usado sinalizadores no jogo contra o Lanús, na semifinal da competição ano passado, e o Cruzeiro pagou essa dívida, né, essa punição no jogo contra o Mosquiruna. Agora vamos nos reencontrar com eles, vencer no Mineirão, o Cruzeiro tem que dar o troco. E aí a pergunta que não quer calar, a gente vai até jogar uma enquete dessa depois no nosso Instagram também, para a galera participar. Copa Sul-Americana, o Cruzeiro hoje ele é o quarto colocado, ele tem 0 pontos, não pontuou, né? Ou seja, não pontuou. O Mosquiruna, ele é o primeiro colocado com 9 pontos. O segundo colocado tem 6 pontos e o terceiro tem 3 pontos. Se o Cruzeiro amanhã, ou na quarta-feira, né? O Cruzeiro na quarta-feira, ele precisa vencer o jogo. Ele precisa vencer o jogo até para ele se manter matematicamente vivo na competição, porque o Cruzeiro só pode chegar a 9 pontos. O Mosquiruna já tem 9 pontos. No cenário que o Cruzeiro perca amanhã, o Mosquiruna faz 12 pontos e já garante a classificação em primeiro lugar amanhã mesmo. E aí a briga para o segundo lugar, o Cruzeiro vai ter mais 6 pontos em disputa, mas já tem um time com 6 pontos, né? E esse time com 6 pontos, que é o Palestino, ele joga. Não, é o União, né? É o União, ele joga. Ele joga contra o Palestino. Então o empate do União com o Palestino já garante o Palestino como segundo colocado, né? Ou melhor, já elimina o Cruzeiro da competição, porque aí vai ser uma briga depois muito difícil também para o Palestino tentar tirar a segunda colocação da equipe argentina. E aí a pergunta que não quer calar, né? Até a opinião de vocês aí depois aqui nos comentários também, saber de vocês, eu vou ler todos os comentários, depois a gente pode até fazer um vídeo direcionado com os comentários. Cruzeiro deve levar o time reserva, o Léo Jardim. O Léo Jardim já anunciou que vai ter mexidas, que alguns jogadores não vão, até por questões físicas, por questões de departamento de fisiologia, de mapeamento. Alguns jogadores vão ficar, não vão para o Equador. Na opinião de vocês, o Cruzeiro deve levar o time titular ou deve levar a força máxima possível, né? Quando eu digo força máxima possível, se você não pode levar um jogador porque ele está machucado, ele já não é a força máxima possível, né? Eu tenho uma opinião. Eu acho que o Cruzeiro tem que poupar, sim. Poupar os jogadores que vem jogando no Brasileiro. Domingo tem um jogo muito importante contra o Sport. É um jogo que o Cruzeiro precisa fazer 3 pontos, porque o Sport hoje ele é o lanterna do campeonato, lanterna ou vice-lanterna, se eu não me engano. E quando você enfrenta um time que está numa situação de tabela muito inferior à sua, você tem que fazer 6 pontos. Faz parte da hierarquia do futebol. Né? Se o Cruzeiro pensa em coisas grandes, claro, o Cruzeiro não vai pegar nenhum cachorro morto lá no domingo. O Sport é um clube de muita tradição no futebol brasileiro, passa por um momento complicado, até pela falta de poder de investimento também, mas o Cruzeiro não tem nada com isso. O tempo que a gente passou aí lambendo lá, tampa de privada aí, ninguém teve dó do Cruzeiro, não. Todo mundo foi lá e tirou sua casquinha. Quem teve a oportunidade foi lá e tirou sua casquinha. Então agora é o momento do Cruzeiro também fazer a parte dele, respeitando o adversário e ganhar. E para isso é interessante que o Cruzeiro chegue lá em Recife no final de semana com um time forte, com um time inteiro fisicamente. Que se o Cruzeiro estiver inteiro fisicamente, eu acredito que o Cruzeiro tem grandes possibilidades de voltar de Recife com a sua primeira vitória fora de casa. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento jogando no Mineirão, mas ainda não pontuou jogando fora de casa.
Então, pontuou, né? O Cruzeiro empatou um jogo fora de casa. O Cruzeiro tem 13 pontos. Mas o Cruzeiro não conseguiu vencer fora de casa. Mas, enfim, eu levaria um time reserva. Isso quer dizer que eu tô pouco me lixando pela Copa Sul-Americana? Que eu já desisti dela? Não. Não, pelo seguinte, eu acho que qualquer jogador que representar a camisa do Cruzeiro, ele tem que entrar para ganhar. Ele tem que entrar com intensidade, ele tem que ter a leitura de jogo que o treinador pede, e isso me deixa muito feliz de entender que os jogadores do Cruzeiro já entenderam a ideia, e o Léo Jardim já mostrou que quem não entregar dentro de campo daquilo que ele pede não vai jogar com ele. Então eu estou entendendo que todo o elenco hoje tem condições de jogar. Todo o elenco vai demonstrar dentro de campo a mesma entrega e a mesma capacidade física. Claro que questões técnicas, cada jogador tem a sua técnica. Isso aí é uma coisa individual. Mas o time do Cruzeiro é muito bom. O elenco do Cruzeiro é muito bom. E o Cruzeiro perde os 3 primeiros jogos da Copa Sul-Americana mais por incompetência do que por competência dos adversários. E se essa incompetência ela não voltar para o segundo turno, o Cruzeiro, mesmo com um time alternativo, jogando os 3 jogos da Sul-Americana com um time alternativo, o Cruzeiro tem tudo para fazer 9 pontos. Aí, se os 9 pontos vai ser suficiente para classificar, eu não sei. Porque aí vai depender de uma questão. Se o Cruzeiro faz 9 pontos, você tem ainda o Mushukruna, que ele ainda consegue, se o Cruzeiro faz 9, o Mushukruna tem condições de fazer 15 pontos ainda. E o União, Cruzeiro fazendo 9, ele ainda tem condição de fazer mais 6 pontos, ele pode chegar a 12 pontos também, né? Mas se ele chegar a 12, o Mushukruna só chega a 12 também. Então aí os dois se classificam. Então o Cruzeiro precisa de vencer os 3 jogos e torcer principalmente nesse momento pro União, né, não chegar a 9 pontos. E aí o Cruzeiro passar para a segunda fase como melhor segundo colocado. Aí vai ter mais uma data, 2 datas, né, no calendário que o Cruzeiro vai ter que jogar, que é aquele playoff ali que antes das oitavas de final da Sul-Americana. Mas aí vai ser uma consequência. Mas agora, mesmo que o Cruzeiro não consiga classificar, que seja eliminado da primeira fase, que vai ser muito triste para a história do Cruzeiro, né? Mas aí paciência também, mas que seja eliminado com 9 pontos. Então que vença os 3 jogos que tem e que comece na quarta-feira contra o Mushukruna lá no Equador e depois contra o Palestino aqui. Depois são 2 jogos em casa, é o Palestino e o União, e o Cruzeiro é obrigado a fazer 6 pontos, aí até com jogadores mais inteiros, talvez poupar até menos jogadores, o fato de não ter viagem pela frente. Então o Cruzeiro pega amanhã, quarta-feira, amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, você vendo esse vídeo aqui, hoje é terça-feira, porque o Cruzeiro chega e detona, e ganha. Então tem que ganhar, independente de quem for entrar em campo, que entra, representa e ganha. Então é isso aí. Agora é pensar um pouquinho na Sul-Americana, dar um pause no Brasileiro, entender que mesmo com a situação difícil do Cruzeiro, por mais que eu entenda que é o momento também de poupar alguns jogadores lá para o Equador, mas não é para chegar e achar, vamos poupar porque a gente não quer a Sul-Americana, não. Quer sim, torcedor do Cruzeiro quer tudo, todos os títulos possíveis. O cruzeirense é acostumado a lutar até a última intensidade. O ano passado chegamos na final da competição, não vencemos mais por incompetência nossa do que por incompetência do adversário, porque por competência deles. Mas esse ano o Cruzeiro precisa dar uma resposta ao torcedor. Tem que vir um título, né? A gente espera que venha um título, é o que o torcedor quer. E a gente ainda está vivo em 3 competições, vamos lá. Então, gente, muito obrigado para vocês me assistirem até aqui. Mais uma vez, vou pedir vocês para dar um joinha lá, compartilhar esse vídeo para a gente, ajuda a gente a crescer no canal, né? Chegamos aí a 30 minutos. Quero agradecer aqui, aproveitar o final para agradecer os meus parceiros. Primeiro eu vou começar a agradecer a Gran Mármore, nosso parceiro, que é uma loja que vende mármore, que vende pedras, né? Pedras aí para acabamento de casa, granito, mármore, ardósia, tudo para acabamento, né? Você encontra na Gran Mármore. A Gran Mármore você vai acompanhar aqui, ó, tem aqui na descrição o telefone da Gran Mármore, vocês podem acompanhar. Ela fica em Rio Manso, mas você pode entrar em contato também pelo Instagram deles, e que eles entregam para você em Belo Horizonte, Grande BH, onde você estiver, a Gran Mármore leva até você. Outro parceiro que a gente vai agradecer aqui também é a Nike Liker Brasil. Oh, que nome difícil, hein, cara?
É ser difícil, mas é uma loja de tênis muito boa, uma loja de calçados, lá do meu amigo Juninho Duarte. É a mesma, é a loja exclusiva, gente. É exclusiva ali no Eldorado. Uma loja muito boa, né? Você que está aí procurando tênis, vai presentear sua mãe. Dia das Mães está chegando, né? Dia das Mães já é final de semana. Para você que tem sua mamãe, vai lá, deixa sua mamãe com um pisante novo aí para dar aquele rolê. Passa lá na exclusiva calçados ali ali pertinho da João César, na Avenida da Londres, ali do lado da Havana, mas entre em contato com eles também através do Instagram, né? O Juninho, a Natália vai atender vocês lá com muita precisão e eles entregam em casa também, viu? O tênis da sua mamãe, o seu, do seu pai, do seu irmão, vai chegar lá na sua casa também. E agradecer também o meu amigo Alisson Wagner, né? Da AWF Consultoria Jurídica e Imobiliária, é uma empresa muito séria. Se você está com algum problema aí jurídico, imobiliário, tá ali pelejando ali para pegar aquela herança, aquela partilha de bens, aquele inventário, procura o pessoal lá da AWF lá, procura lá o Geraldo, o doutor Alisson, a doutora Daniele, que eles vão atender vocês lá da melhor forma também. Super indico AWF Consultoria Jurídica Imobiliária. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.